Cá estou eu novamente, Gabriel Daniels. O Pedro não está comigo hoje, então eu irei gravar sozinho, alone in the dark, e vou dar os palpites dele, dou o meu e obviamente o dele. 19ª rodada, começando com o clássico que fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Santos, que partida interessante. Eu pelo menos estou esperando alguma coisa muito impactante nesse jogo, impactante no cenário de o Santos dificultar para o Flamengo, porque vamos concordar que o Flamengo está vencendo facilmente seus jogos, está virando brincadeira de criança pro Flamengo esse campeonato, e não é querer puxar o saco pro Flamengo e desmerecer o Santos. O elenco do Flamengo é muito superior ao do Santos, não o time, mas o elenco. Então eu acho que como o jogo é em casa, o Flamengo joga em casa, eu acho que vence o Santos. E eu acho que vence até com uma certa facilidade. Eu acho que dá Flamengo 2-0. O placar do Pedro, ele também acredita que o Flamengo vença, mas que o Santos irá dificultar um pouquinho. Ele acha que o Flamengo vence de 2-1 o Santos. E o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro. O que dizer desse jogo, né? Senhor Thiago Neves, será que será colocado? Obviamente que eu acho que o Rogério Ceni vai sacar ele, porque joga fora de casa. Se colocar o Thiago Neves, o time vai ficar mais pesado, então talvez ele coloque algum jogador para tentar prender mais a bola e sair em contra-ataque. E o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro eu assisti, mano, tá, pra mim ficou muito na cara que os caras querem derrubar o Rogério Ceni. Não sei se pra vocês também deu essa impressão. Os caras pegavam a bola e tocavam no pé dos jogadores do Grêmio. Tanto que o segundo gol saiu assim. Tipo, é muito absurdo isso. E pra esse jogo, eu acho que o Cruzeiro perde de novo. Eu acho que o Palmeiras vence o Cruzeiro novamente, o placar de 3-0. Eu acho que o Palmeiras faz 3-0 no Cruzeiro. O Pedro, deixa eu ver o que o Pedro falou. Pedro colocou que o Cruzeiro também perde. Ele acha o mesmo que eu. Ele acha que o Palmeiras vence o Cruzeiro de 2-0. Chapecoense e Vasco fazem o clássico do desespero, né? Porque o Vasco, queira ou não, precisa jogar para não entrar na zona de rebaixamento. E não pode perder para um concorrente direto que, se ganhar, vai lá para 17 pontos e encosta no Vasco. Entendeu? É um jogo que, se a Chape também perde, vai lá pro fundo do poço. E eu acho que, pra mim, a Chape cai, sinceramente. Um time bem medíocre desse ano, ruim demais. Os jogadores sem... não é nem força de vontade, porque os jogadores são ruins mesmo. Eu acho que a Chape cai. E pra esse jogo, eu acho que dá empate. Eu acho que nenhum dos dois sai vencedor dessa partida, não. Eu acho que vai dar 1-1, um jogo bem fraquinho. E o Pedro, ele acha que a Chapecoense vence. Pra ele vai dar 1-0 Chapecoense contra o Vasco. Ceará e Botafogo. Ceará, rapaz, me surpreendeu. Eu já tinha visto os jogos do Ceará e não tinha meio que me empolgado. Contra o Palmeiras venceu, mas também era um Palmeiras totalmente sem vontade. Então eu achei que o adversário meio que facilitou, mas contra o Corinthians mostrou realmente que o Ceará está sendo bem treinado aí pelo senhor Ederson Moreira. Os 2 gols que fizeram lá contra o Corinthians, e se desse mais 2 minutos, venceria o Corinthians. E contra o Botafogo, acho que dá Ceará. Não dá pra dizer que o Ceará vai perder, se jogar desse jeito. Se mudar o futebol, que ele fazer outra coisa, aí perde. Eu acho que o Ceará vence de 2-1 o Botafogo. O Pedro, deixa eu ver minha colinha, o Pedro acha que o Ceará vence também. Para ele, Ceará 1-0. Atlético Mineiro Internacional. Internacional possivelmente, ou com certeza, vai mesclar o time ou reservas, né? Porque perdeu o primeiro confronto da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Perdeu de um jeito até banal, eu achei. Poderia ter dificultado um pouquinho mais. Que eu digo perdeu banal porque é aquele gol que tomou, enfim. No próximo vídeo da Copa do Brasil eu falo sobre isso. Mas contra o Atlético Mineiro eu acho que o Internacional perde. Apesar de ter reserva do Inter, tá surpreendendo, viu? Tô achando bem interessante o time reserva. Porém, o Atlético Mineiro precisa vencer. Eu acho que faz o resultado jogando em casa. Pra mim vai ser Atlético Mineiro 3, Internacional 1. E o Pedro, ele acha que dará empate. Pra ele vai dar
1-1 Atlético Mineiro e Internacional. Atlético Paranaense e Avaí, Atlético Paranaense que também joga a final da Copa do Brasil, obviamente, né? E fez o primeiro resultado, vai mesclar possivelmente, mesmo jogando em casa, eu acho que o Atlético Paranaense vence. A sorte do Atlético Paranaense é que pegou o último colocado. Pra mim o Avaí é um time bem ruinzinho, mal treinado, mal pensado, é um time que é esforçado, mas não faz os gols. E eu acho que o Atlético Paranaense passa o carro 2-0. Pro Pedro, dará também Atlético Paranaense 2-1. Grêmio e Goiás se enfrentam. O Grêmio que passou o carro do Cruzeiro, jogou demais, Cebolinha fez 2 golaços. E cara, pega o Goiás. O Grêmio que agora vai focar na Copa do Brasil, possivelmente para querer ficar entre os 4 primeiros e pensar em uma Libertadores. Acho muito difícil chegar em título. O Grêmio contra o Goiás deve passar o carro de novo. Eu acho que vai dar Grêmio 4-0, mesmo sem Jeromel que se machucou. Obviamente que contra o Goiás não precisa nem do Jeromel, vamos concordar, né? E pro Pedro, mesma coisa. Para ele vai ser 2-0 Grêmio contra o Goiás. Fluminense e Corinthians. Aplausos pro presidente do Fluminense, o gênio. Ele criticou o Palmeiras, que colocou as redes lá, a rede, né, pra torcida rival não ficar jogando coisa, mas que acaba tapando a visão do torcedor. E o que ele faz no jogo contra o Corinthians, que é em casa, ele vem de mando de campo pro Mané Garrincha, prejudicando nada o torcedor carioca, né? Tipo, e tá brigando pra zona de rebaixamento. Pra mim, eu acho que o Fluminense só não perde porque o Corinthians também não tá tudo isso, vamos concordar. É um time esforçado e tal. E o Fluminense até que ele jogou mal contra o Palmeiras na questão defensiva, mas os toques de bola até que eram interessantes. Isso vem do Fernando Diniz, né? Do Oswaldo de Oliveira, mas não chutou ao gol. E eu acho que dá empate. Eu não vejo vitorioso nesse jogo, sinceramente. Pra mim dá 1-1. E para o Pedro, para ele, Fluminense 2, Corinthians 1. E o Bahia de Munique enfrenta o Fortaleza. Não é que ele puxar o saco do Bahia de Munique. Que Bahia tá jogando bonito. Deu uns momentos que deram piripaque, eles pararam de jogar bem, mas agora voltou ao futebol que empolgou a gente antes da Copa América. E o Gilberto tacando gol contra o Fortaleza. É que o Fortaleza vem fechado, eu acho. Não vai sair pro jogo. Eu acho que o Bahia vence. Eu ia falar Fortaleza, mas acho que o Bahia vence. Pelo futebol jogado. Eu acho que da Bahia 2-1. E o Pedro, ele acha que dará Bahia. Para ele, Bahia 2-0 contra Fortaleza. E o São Paulo que enfrenta o CSA que vem surpreendendo no sentido que muita gente já apostava que o time já tinha caído, só que tem 15 pontos, mesma pontuação do Fluminense e 3 do Cruzeiro. Por que não sonhar em ficar na primeira divisão, não é mesmo? Só tem um pouquinho de força de vontade que consegue. E contra o São Paulo, obviamente, o CSA vai jogar pelo empate. Não vai jogar que nem louco pro ataque para perder a partida. E talvez tentar um golzinho de contra-ataque lá com o Alexandro. Eu acho que... Só que é o São Paulo, né? O problema é isso. E eu acho que o São Paulo deveria vencer, né? Pra mim, o São Paulo vence. Até porque precisa do resultado. Senão o Cuca começa a se ferrar do São Paulo. Pra mim, 1-0 São Paulo. Mas não acho que vai ser um jogo fácil, não. E o Pedro... ele acha que dará 2-1 São Paulo. Bom, pessoal, deixa aqui embaixo seus comentários, sem xingar os coleguinhas. Não deixe de se inscrever no canal e hasta la vista.